Então, quando eu vejo o livro de Atos, capítulo 2, que quando o Espírito Santo revestiu os apóstolos e revestiu aqueles 120, a Bíblia vai dizer que os de fora admiravam o que estava acontecendo dentro, entendeu? Então, hoje está ao contrário, os de dentro estão admirando os que estão fora. Estão querendo ser igual, estão querendo andar igual. O mundanismo tem entrado nas nossas igrejas e isso tem enfraquecido a igreja do Senhor Jesus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um Jesus Mais Podcast, pessoal. Isso aí, esse bate-papo à mesa aqui que eu tenho certeza que vai te edificar aí do outro lado, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, pastor Nelson Vieira, pastor. Obrigadão por ter vindo aqui conversar com a gente mais uma vez, tá bom? Amém, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Deus abençoe todo mundo aí, que o Senhor Jesus possa nos visitar e visitar vocês aí, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai te edificar aí de alguma forma, tá bom? Pastor, eu não conheço um pouquinho da sua história, mas queria iniciar aqui trazendo à memória como é que o senhor se converteu. O senhor já nasceu na igreja ou não? Ou o senhor converteu depois? Como é que foi esse processo aí no cristianismo? Nascido e criado dentro da igreja. É mesmo? Tinha um pai que aceitou Jesus, conheceu o Senhor Jesus e com 4 anos de idade já nos levou para a igreja e ensinou o caminho. Fomos batizados, orientados, ensinados. Então é de berço. Desde pequeno? Desde 5 anos de idade que meu pai me apresentou o Evangelho, me apresentou Jesus Cristo. Em uma grande igreja, né? Igreja Cruzada Cristã Pentecostal. Até um abraço aí dos pastores, dos amigos que ainda estão lá. Se chegar aí, que Deus abençoe em nome de Jesus aí. Deu fruto, viu? Saiu de lá? Saí de lá. Igreja Cruzada, lá na Ceilândia. Ceilândia? Pastor Antônio Barbosa, que hoje descansa no Senhor Jesus. Fez uma grande obra, um grande formador de líderes. Tem igrejas hoje no Brasil todo, mas ele já descansa no Senhor. Eu terminei de ler agora Josué e iniciei Juízes, né? E fala o seguinte, que o povo de antigamente, surgiu uma nova geração que não conhecia os feitos de Deus depois que Josué morreu. E é interessante a gente compartilhar as experiências que nós vivemos com Deus, né? E o senhor, quando estava na igreja, nascido e criado na igreja, teve algum momento que o senhor saiu da igreja, ou sempre esteve na igreja, ou chegou a se desviar para depois voltar, ou não? Infelizmente, como a maioria das pessoas que começam na igreja, 80% tem um deslize, né? Sempre tem. Com 15 anos de idade, eu tive um deslize na minha vida. Infelizmente, quis conhecer esse mundo e por algum tempo eu me afastei dos caminhos do Senhor Jesus. Deixei meu pai e minha mãe preocupados, mas a Bíblia diz assim, ensina teu filho o caminho que deve andar, né? Provérbios 22:6. Então, mesmo dando uma afastada, não vou nem dizer desviada, ficava aquele temor, né? Eu sou da igreja, eu sou do evangelho, eu fui nascido e criado aqui, isso aqui não é meu lugar. Então, dei uma deslizada, conheci um pouco desse mundo aí, mas tem nada para oferecer não, e o Senhor Jesus nos trouxe novamente. E aí sim, saímos mais não. E você passou quanto tempo mais ou menos lá fora? 3 anos. 3 anos? 3 anos ainda, andando nessa treva desse mundo aí, conhecendo que não presta, mas a sede da palavra do Senhor Jesus nos trouxe de volta. A oração da mãe, do pai, a família é importante demais, viu? Daqui eu deixo até uma orientação para quem está nos ouvindo aí, não desista do seu filho, da sua filha, porque quem é do altar, uma hora ou outra ele volta para o altar. E eu fui consagrado no altar, minha mãe me ofereceu no altar do Senhor e ela tem uma foto que eu guardo com carinho lá em casa, no dia do meu batismo. Ela guardou e anotou atrás. Esse meu filho eu apresentei para ser um pastor. Isso antes do senhor sair? Foi antes de sair. Eu fui batizado com 12 anos, com 15 dei essa deslizada. Mas com 15 anos mesmo, né? 15 anos, com 16 anos, sofremos uma grande experiência negativa, um grande acidente. Um acidente terrível, uma bicicleta. E eu me lembro só de ter saído de casa. Até hoje
essa memória ainda não tenho. Eu me lembro de ter saído para fazer uma entrega para minha mãe. E nessa entrega eu sofri um acidente, eu caí de bicicleta, bati a cabeça no meu filho e só me lembro de ter acordado no hospital 3 dias depois. E eu acordo com minha mãe orando, pegando uma camisa cheia de sangue que estava e falou, eu apresentei meu filho para o Senhor e o diabo está querendo levar o sangue dele, o diabo está derramando o sangue dele. Então eu quero pedir que o Senhor interfira na história desse menino e mude o quadro. Foi quando eu saí do hospital cheio de hematomas, totalmente diagnosticado com um problema grave nesse lado esquerdo do rosto, que o médico falou que não voltava sem passar por cirurgia de reposição de alguma coisa. Mas eu me lembro como se fosse hoje que eu fui para frente do espelho e fiz uma promessa. Se o Senhor devolver meu rosto de volta, sem precisar passar por cirurgia, eu prometo ser fiel. E o Senhor foi devolvendo. Nunca precisou passar por um processo cirúrgico. O Senhor devolveu tudo e de lá para cá, nunca mais eu quis saber de dar uma desviada, não. De uma afastada, não. Firme até hoje, para a glória de Deus. E como é que foi o processo de troca de valores, assim, de começar? Porque quando você vem para o reino, você começa a mudar alguns princípios, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte: aquilo que eu achava que era lucro, passei a considerar como perda depois que conheci o evangelho. Acredito que no mundo a gente tem alguns prazeres, algumas coisas que a gente tem que mudar isso. Vamos supor, tipo, uns vão para bebida, outros vão para futebol, outros vão para jogos. E aí quando você vem pro reino, Deus começa a mudar essa visão. Aquele futebol que você achava que era legal, você fala, cara, isso não era tão bom. Eu falo porque eu amava muito Fórmula 1 de domingo de manhã, pra mim era sagrado. E quando eu vim pro reino, eu vi, cara, é legal, mas a palavra de Deus me atrai de tal forma que é muito melhor. Gostava muito de futebol também, de vôlei, e essas coisas foi meio que perdendo, sabe, a graça. O reino parece que me chama mais, me atrai mais. Como é que foi pro senhor essa transição de mudança aí? O senhor passou por isso também? Com certeza, né? Passa. Todo mundo que quer servir a Deus, realmente você falou uma coisa muito forte, né? Abrir mão de algumas coisas que gosta no mundo. Mas isso, o próprio Espírito Santo, eu acredito que ele tira. Porque você vai se sentindo que não faz parte daquele mundo, entendeu? Eu gostava muito de jogar bola, por exemplo, jogar futebol, né? Então aquilo vai saindo naturalmente, porque em vez de você estar jogando uma bola, não que é errado, viu, gente? Não que é errado, mas assim, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, aquele que conhece o Senhor Jesus, vamos traduzir assim, nova criatura as coisas velhas já passaram. Então ele passa a ter sede mais do evangelho, passa a ter sede mais da palavra do Senhor Jesus. Então aquilo vai morrendo, aquela velha natureza vai morrendo, vai se afastando, o próprio Espírito Santo vai tirando e você tem noção que você não faz parte daquele mundo, você faz parte do mundo do evangelho do Senhor Jesus, da palavra. E aquilo que você acha que foi perda, como você falou aí, não foi. Você acabou ganhando, porque ganhou mais tempo para Deus, ganhou mais tempo para a obra, ganhou mais tempo para estudar, ganhou mais tempo para se dedicar nas causas do Evangelho. É interessante essa mudança, como é necessária, e é interessante, pastor, como que é voluntária, né? Eu não sei se o senhor lembra de alguém chegou para você e te obrigou a fazer isso, mas você vai indo aos poucos. Pelo menos comigo foi assim, o Espírito Santo vai te incomodando, isso aqui não é assim, você pode fazer desse jeito e tal. É diferente quando é voluntário de quando é obrigado, né? Com certeza. É porque quando é obrigado, você não faz por amor, né? Mas quando o próprio Espírito Santo te impulsiona e te chama para uma mudança, a mudança não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, vamos hoje, Nelson? Não, hoje eu não vou. O que é que foi? Não, eu vou para a igreja. Hoje tem consagração, hoje tem reunião de obreiros, hoje tem culto. Então, não dava mais para perder, de deixar de fazer a obra para estar ocupado com outra coisa. Então, o Espírito Santo mesmo vai testificando, vai te tirando, vai te limpando e daqui a pouco você não sente mais falta disso, não. Você falou que gostava de Fórmula 1, eu não gostava de perder um jogo, de assistir jogo. Já cheguei a deixar de participar de cultos porque o tal time ia jogar naquele dia e tinha que estar assistindo. Então, isso não faz mais parte. A obra de Deus, em primeiro lugar. Entendi isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Então, se o reino de Deus está acima de tudo, imagina de certas coisinhas que você gostava. Então, nem faz falta. Como o apóstolo Paulo diz, quem se
se alista nesse exército, não se embaraça com coisas deste mundo. Então tem muita coisa neste mundo que procura embaraçar o ser humano, o obreiro, até o pastor, para tirar ele do foco. Então, quando se embaraça com isso, não dá para fazer a obra 100%. Uhum. E é interessante porque a gente não tá aqui condenando, tá, pessoal? Nenhum set de prática, não. A gente pode fazer, a gente pode assistir, a gente pode desfrutar de algumas coisas. A gente tem que saber dosar o nosso esforço, né? Exatamente. Porque às vezes você gasta toda a sua energia com algo do mundo e para as coisas de Cristo você não tem mais energia, não tem mais força, começa a trocar, inverter valores. Inverte valores. Muita gente até hoje investe. Quando você deixa de ir para a igreja, por exemplo, para ficar de frente para a televisão assistindo um jogo, né? Eu vejo isso como uma tremenda inversão de valores. E eu cometia essa inversão de valores no começo, né? No começo do meu ministério. É interessante que a nossa caminhada é um crescimento, né? A gente vai evoluindo a cada dia, vai deixando as coisas de pouco a pouco, mas Deus vai nos transformando, dia após dia, sendo nova criatura, sendo gerado novamente, né? E vale como experiência para passar para os outros, né? Para as outras pessoas que estão começando, cuidado com o embaraço, cuidado para não deixar esses cuidados da vida te embaraçar, porque a obra de Deus é primazia. Sim, serve como conselho, né? Exemplo de vida, Conselho. Orientações. Exatamente. Para que a gente possa continuar. Para as pessoas não cometerem o mesmo erro, né? Que nós cometemos, então vale como experiência. Hoje nós orientamos muito os jovens a respeito disso, a respeito da atração do mundo, a respeito do mundo chamar, para que não tenha uma experiência negativa como nós tivemos. E graças a Deus temos conseguido botar no coração e na alma deles que o melhor é estar na presença de Deus. E é bom a gente comentar isso aqui, porque eles veem que a gente também passa por isso, né? Passa. Não é porque é pastor, que é líder de igreja, que prega, que não passou por essas dificuldades que também eles passam, que as pessoas hoje em dia mais jovens passam, que tem esses desejos, que passa por esses anseios do mundo, que nós estamos cá, né? A gente vai ter, a gente tem que aprender a vencer, né? Exatamente. As pessoas às vezes falam assim, eu não tive uma experiência para contar. E eu acredito, falando hoje, que a maior experiência que uma pessoa tem para contar seria essa. Eu teria o orgulho de dizer hoje, nasci na igreja, estou na igreja, nunca saí. Então, a maior experiência que uma pessoa pode contar é eu não conheci esse mundo, eu não sei nada desse mundo. A minha vida foi dedicada na obra do Senhor Jesus, eu não tive tempo para conhecer esse mundo. Então, a maior experiência seria isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que deveria ter passado, que tinha que ter uma experiência. Aí eu chego e falo, a maior experiência que você pode dizer hoje é que você não conheceu esse mundo. Que você está na presença de Deus. E como eu tenho uma filha, todos conhecem, pastora Lara hoje, ela sim pode dizer, eu não conhecia esse mundo. E eu me orgulho de ter colocado isso na alma dela, na mente dela, de não ter tido nenhuma experiência negativa no mundo. Todas as experiências na casa do Senhor, ensinada na casa do Senhor, para que não vivesse o que nós vivemos e não tiver nenhum testemunho de dizer, eu conheci esse mundo. Não, ela realmente não conheceu, conheceu só Jesus e segue firme aí até hoje. É isso aí. Para quem não sabe aí, pessoal, pastor Nelson é pastor da Lara, pastora Lara também, que já gravou um podcast aqui com a gente também. Se você não assistiu, vai lá assistir também, tá muito edificante. Ele que é o pastor da nossa pastora abençoada aí. Pastor, a nossa vida, como a gente estava comentando aqui, é um crescimento, né? E a gente chega na igreja, a gente se converte, depois a gente começa a aprender, para depois se colocar para ensinar, para depois pastorear. As pessoas veem o senhor hoje talvez como pastor, mas ninguém sabe a trajetória, o que o senhor passou, pessoas que te influenciaram, que isso é muito importante, né? E como é que o senhor vê a importância desse processo na maturidade de um cristão? Porque as pessoas hoje querem chegar, hoje, né? E amanhã já querem estar fazendo, já querem estar ensinando, já querem estar pastoreando. Acho que vai ser assim. No instalar de dedos as coisas vão acontecer. Mas tem um processo, né? Como é que foi esse seu processo de crescimento aí? Eu acredito que o processo ele ainda é mais importante para quando terminar o crescimento não ter o perigo da pessoa cair. Como você falou aí, tem muita gente crescendo de uma forma espantosa. E eu não vejo isso como crescimento, vejo isso como um inchaço. Entendeu? As pessoas começam hoje, aceitam Jesus hoje e amanhã já querem estar em cima do altar pregando, já querem fazer a obra, querem antecipar o tempo de Deus e, na verdade, o processo é lento e dolorido. Demora um certo tempo para... Igual você falou, hoje as pessoas olham e falam assim, o pregador, o pastor, mas não foi tão fácil, não foi tão simples. Teve lágrimas, teve choro demais, teve um processo do deserto, que eu não acredito em um chamado sem o deserto, sem tempestades. Quando eu vejo uma pessoa falando que não passou pelo deserto, eu vejo que ela não passou na faculdade
de Deus, Cristo, para aprender o que é realmente um ministério, entendeu? Que não criou raiz. Então nós passamos, eu fui consagrado em 2003 a pastor. a pastor. 20 Mas anos já. antes disso eu passei pelo diaconato, passei pelo presbitério, passei pelo evangelista e pelo pastor. Então eu fui ungido a pastor em 2003. Saí para pastorear a primeira igreja no Jardim Gá, uma cidadezinha chamada Parque Mingone. E cheguei lá, comecei a pastorear, fiquei 1 ano pastoreando a igreja do Jardim Gá. 1 ano depois eu fui, a igreja coube a Deus mandar outro pastor, eu voltei para Ceilândia. Da Ceilândia fui congregar com um grande amigo meu, o pastor Daíris, onde você falou, né, que as pessoas têm uma inspiração. Esse homem foi uma inspiração para a minha vida, ele me inspirou a ser um pregador, ele me inspirou a ser uma pessoa usada por Deus e ele me ensinou. Né? Ele foi meu instrutor, porque eu acredito que todo mundo tem uma inspiração e tem que ter alguém que o instrua. Né? Por exemplo, Moisés instruiu Josué, Elias instruiu Eliseu, Timóteo foi instruído por Paulo e Jesus instruiu os discípulos. Então, eu acredito numa autoridade espiritual que ela é respeitada. Quando você se submete a uma autoridade espiritual, eu creio que o Senhor Jesus também te faz uma autoridade espiritual. Eu acredito nisso. Então, eu me submeti por muitos anos a autoridades espirituais de pastores, de líderes, aprendi com eles. Esse pastor Daíris mesmo, que infelizmente já descansa no Senhor, ele sentava, só ele e eu, para ensinar a teologia, para ensinar o que era homilética, para ensinar a arte de pregar, só nós dois. Vocês sentavam para debater ali assuntos bíblicos, teológicos na época, ali, Bíblia também. Só os dois. Me passava tudo o que eu precisava, tudo que eu perguntava, por ele ser uma instrução, um professor muito grande, uma grande inspiração para mim, eu perguntava tudo para ele. Então, ele marcava um dia na semana só para falar de Bíblia, só para ensinar a Bíblia. E não era multidão, era só nós dois. Que legal. Deus possa, né, recompensar essa família dele aí por este grande investimento. Hoje já descansa no Senhor, mas teve sim uma inspiração muito grande para a minha vida. Não só um, mas vários pastores, vários líderes da qual nós nos inspiramos e procuramos imitá-lo, como o apóstolo Paulo falava, né? Ser de meus imitadores. Então procuramos fazer também do jeito que eles faziam, do jeito que eles nos ensinaram. E também é importante falar que é importantíssimo estudar a palavra do Senhor Jesus, né? Passamos a fazer cursos teológicos, passamos a estudar. Primeiro curso teológico que eu fiz foi numa igreja batista, perto lá de casa. E passamos 4 anos estudando, fazendo esse curso teológico lá. Depois nos formamos no médio de teologia. E daí para lá, de lá para cá, não paramos mais. E hoje nós também pregamos, mas também ensinamos a palavra do Senhor Jesus. O senhor já era pastor quando fez esse curso aí? Já era pastor. Esse curso eu fiz em 2007. 2007. Primeiro curso. 2007 até 2012, né? 5 anos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 anos. Durou esse curso e, graças a Deus, só veio a acrescentar. Entendeu? Eu acredito que quem senta para aprender, um dia ele fica de pé para ensinar. Então, tem muita gente querendo ficar de pé sem ter aprendido. E é por isso o motivo que eu acredito que muitas das vezes as pessoas não aguentam, não passou o processo. Então, quando vem a luta, a tempestade, tem muita gente que retrocede. Mas quem fez o processo, a escadinha certinha, até hoje continua. Que benção. E é interessante esse exemplo que o senhor citou aí, do frente a frente, o senhor e o pastor Daíris, né? Porque a gente tem perdido muitas vezes esse contato hoje em dia, né? As pessoas não têm mais, primeiramente, essa sede de querer aprender, porque se o senhor estava sentado ali, o senhor queria aprender. Muitas pessoas não têm essa vontade de ensinar, porque não tem o conhecimento, então não tem como nem ensinar, né? Mas se o senhor vê que foi importante esse contato, assim, de sentar, de debater, de aprender, foi crucial para o seu ministério, né? Foi muito importante e para mim foi tão importante que hoje eu faço o mesmo, né? Eu pego as pessoas também que querem, porque infelizmente a gente precisa falar que uma triste realidade no nosso meio evangélico. As pessoas, a maioria, não gostam de aprender. Não tem aquela sede, aquela fome. Você não tem a sede de querer aprender, porque você tira pelos nossos cultos. Isto, infelizmente, é geral. Você vai para uns cultos de domingo, de campanha, as igrejas estão abarrotadas, cheias, algumas. Quando você vai para o culto de estudo, você vai ver lá que só tem Pedro, Tiago e João. E isto é uma triste realidade no nosso meio. Porque é no culto de ensino
que você vai desenvolver e aprender a desenvolver o seu ministério. Solidificar a sua fé, né? É no culto de ensino que você vai, né, deixar uma fé robusta, que você vai aprender a não retroceder. O que você aprende no culto de estudo, infelizmente, não dá para aprender em um culto, porque o culto de estudo é exclusivo para estudar a palavra de Deus. Então, para mim, hoje, eu oriento, o culto mais importante para o seu crescimento é o culto de ensino. Então, quando você participa, quando você tem uma igreja que ela se dedica a ensinar a palavra do Senhor Jesus, este povo vai crescer, esse povo vai dar fruto e o pastor vai ver o fruto do seu trabalho daqui a um dia. Porque é a base, né? É a palavra do Senhor Jesus. Infelizmente, volto a repetir, é um caso triste do nosso meio, o povo não gosta de aprender da palavra de Deus. E nem se põe para poder ouvir uma pessoa que conhece mais, né? Às vezes a pessoa já quer chegar, não, já sei mais que ele, eu entendo mais que ele, não sei o quê, tá? Não tem essa noção que o discipulado também, que esse contato um com o outro, tanto é que é uma ferramenta tão boa que Jesus utilizou ela, né? Jesus pegou um a um e falou, vamos comigo aqui, vamos vocês 12 comigo aqui do meu lado todos os dias, eu vou ensinar vocês. Exatamente. Então, isso é interessante, discipulado, eu acho que essa prática fortaleceria ainda mais nossas igrejas. Assim. Todo ministério precisa ter um discipulado forte, porque você investe numa pessoa, aquela pessoa depois vai investir em outra e, na verdade, vai formando líderes, né? E o reino só tem a crescer com isso, como você acabou de citar. Jesus, ele ensinou 12. Ele andava com a multidão, mas 12 ele ensinou. Por quê? Porque ele falava o quê? Vocês vão ficar no meu lugar. A obra vai continuar através de vocês. E sabe a potência que foi esses 12 apóstolos aí que o Senhor Jesus preparou. Tirando Judas, né, que infelizmente foi para o caminho da perdição, mas eles colocaram Matias, a obra seguiu, e o Senhor Jesus nos mostra na Bíblia a importância de preparar pessoas. Isso é interessante. E eu queria fazer um paralelo aqui, aproveitar a sua experiência de ministério, porque você citou aí que desde 2003 você já pastor, né? 2003. Então tem 20 anos de ministério. E ao analisar e refletir sobre os tempos, eu vejo que o pessoal, as pessoas, nós seres humanos, temos mudado de antigamente para cá. A nossa sede, a nossa fome, as igrejas em si, os nossos cultos, a nossa mentalidade. Acho que o senhor consegue ver mais isso do que eu. Como as pessoas antigamente, eu lembro que a gente tinha mais vigílias, tinha mais cultos, era mais... Vejo mais sedentos, parece que as pessoas têm perdido um pouco essa chama. Como é que você faz esse paralelo entre a igreja de antigamente, aí, 2005, para a igreja de hoje, 2023? Como é que o senhor vê aí esse paralelo aí? Infelizmente, eu vejo uma queda muito grande da dedicação na obra do Senhor Jesus. Os crentes antigamente oravam mais, se dedicavam mais. Infelizmente, algumas coisas acontecem na igreja a respeito da ciência avançando, e a internet, celular, Facebook, Instagram, não que seja errado novamente, mas isso tem tirado muito o tempo do povo orar, o povo de se dedicar na palavra do Senhor Jesus. Você vê que as pessoas não se sentam mais em uma mesa para almoçar, gente. As pessoas estão numa família, vai para o almoço, cada um pega seu celular, cada um vai para um lugar na sala, um lugar no quarto, não se reúne mais, porque infelizmente a tecnologia é boa, mas às vezes atrapalha. Então tem tirado o tempo da palavra, tem tirado o tempo do estudo da palavra do Senhor Jesus. Não estão priorizando mais a oração, estão tirando os cultos de oração das igrejas. As igrejas realmente há uns 10 anos atrás oravam muito mais, se dedicavam muito ao ministério da palavra, ao ministério da oração. E isso me entristece, porque hoje você vai analisar o tempo que nós vivemos hoje, você vai fazer, por exemplo, você vê uma triste realidade, culto de avivamento. Um avivamento onde começa a se cantar, onde se começa a louvar, e pouco se fala da palavra do Senhor Jesus, tiram o tempo da palavra, e isso tem entristecido, porque a igreja primitiva nos ensinou que ela crescia na oração e no ministério da palavra. A dedicação dos apóstolos era oração e palavra. Você vê hoje, por exemplo, você vai fazer uma live, vamos dizer assim, uma live. Você faz uma live, o camarada começa, live das revelações. Tem 5.000 pessoas acompanhando o cara. Mas você vai fazer uma live da palavra.
Você vai ver a minoria que vai, porque o povo está sendo enganado. Oséias profetizou isso. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então é a palavra que vai trazer estrutura, é a palavra que vai trazer o crescimento, é a palavra que vai trazer a transformação e, infelizmente, algumas igrejas inverteram este valor. Não estão dando mais crédito na oração e ao ensino da palavra. É como a igreja de Éfeso. Jesus falou que lembra onde você caiu. Porque quando você vai estudar o avivamento que chegou em Éfeso, em Atos 19, que o apóstolo Paulo levou, um avivamento verdadeiro, mas depois o mundo começa a ser implantado dentro da igreja de Éfeso, e quando Jesus vai usar o apóstolo João para escrever em Éfeso, ele vai dizer, lembra da onde você caiu, você perseverou, você venceu tribulação, mas eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Mas ele já dá o caminho de volta, né? Lembra onde você caiu, se arrepende, faz o quê? E volta a praticar as primeiras obras. Então tem muita gente precisando rever isso e voltar ao primeiro amor. Eu acho interessante porque refletir sobre isso não é para criticar nem para apontar, mas é justamente com essa visão de analisar e refletir onde nós temos caído, onde nós temos errado, onde nós precisamos melhorar para que a gente não perca essa essência, sabe, do evangelho, essa essência de busca, essa essência de entrega, que a gente não se perca por essas faltas doutrinas que têm surgido por aí, porque o inimigo ele vai querer se levantar para nos distrair. E é interessante porque o senhor falou que a tecnologia ela veio nos trazer várias comodidades. Muitas poucas pessoas vão para a fila de banco pagar a conta. Poucas pessoas vão resolver alguma coisa. Agora tudo é pela internet, tudo é mais rápido. E se você for refletir, se a gente tivesse essa mentalidade de reino, de gastar o tempo com o reino, a gente pegaria esse tempo que está sobrando e poderia buscar mais de Deus. Se a geração antigamente já buscava, com todas as dificuldades e limitações do tempo que ela tinha, hoje, com mais tempo que o celular nos proporciona de pagar a conta, de resolver as coisas, era pra gente dedicar mais tempo para quem? Para Deus. Para Deus. Só que o que a gente inverteu foi o que a gente gasta mais tempo com outras coisas agora e a gente não está sabendo utilizar essa ferramenta que tem sido o avanço da tecnologia, o crescimento aí da ciência. Então isso é importante, né? A gente refletir e usar isso para o bem, né? Deveria ser usado para o bem e para avançar no reino. Exatamente. E isso dá para avançar. Estamos avançando, sim. Mas, infelizmente, deixa a desejar com algumas pessoas que perdem muito tempo com rede social e esquecem de buscar realmente o que necessita, que é o ensino da palavra do Senhor Jesus. Isso a gente procura levar muito nas nossas igrejas. E a importância de seguir a palavra, de passar o processo onde nós conversamos alguns minutos atrás, né? Passar o processo, passar o deserto se precisar e formar e edificar a casa na rocha, que é a palavra do Senhor Jesus. Outra coisa que me deixa muito triste, como você falou, da geração passada e atual. A geração passada não tinha luta, tristeza, traição, ingratidão, que tirasse um crente, um obreiro da igreja. Hoje, qualquer lutinha, qualquer prova, as pessoas estão saindo das igrejas, estão procurando se adaptar numa igreja que melhor aceita a maneira. Se você cobrar de um obreiro hoje, como você cobrava no passado, eles não aceitam, eles acham que está pegando pesado demais, mas o reino de Deus, o céu, ele não passou, a porta do céu não passou por reforma. Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado. Então, se formava obreiro debaixo de muita luta, debaixo de muita prova e cobrando mesmo, porque preparando para um reino, preparando para algo que ele chegasse na frente e tivesse estrutura para suportar sofrimento, suportar dor, suportar traição. Hoje, estamos criando dentro das nossas igrejas uns crentes mimados, uns crentes... Nutella. Qualquer coisinha quer sair. Então, eu vou falar uma coisa que eu falei no Rio Grande do Sul há 15 dias atrás, e é uma triste realidade. Eu nunca na minha vida vi uma geraçãozinha tão Nutella quanto a geração atual. Qualquer coisinha, as pessoas mudam de igreja, as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor Jesus, não aguentam passar um deserto, não aguentam uma cobrança, mas também não crescem. Verdade. Esses dias eu tive uma pessoa me procurando e essa pessoa falou, pastor, eu fui procurar uma obreira que congregou com o senhor há alguns anos, eu estava meio desanimado, falei que o senhor cobrava muito, que o senhor era muito chato e que
estava querendo sair. Aí a sobreira que congregou com o senhor, ela falou assim, não saia. Ele é um cara muito chato, ele é um cara que cobra muito, ele é um cara exigente, mas tudo que ele exige é de acordo com a palavra. Então, se você ficar, você vai ter uma estrutura para se tornar uma grande obreira e uma grande pregadora da palavra do Senhor Jesus. Essa pessoa pegou esse conselho, ficou, está lá congregando e crescendo hoje na graça, crescendo no conhecimento, se tornando uma obreira do Senhor Jesus também. O que o senhor falou até agora é interessante, porque a gente tem que se basear na palavra para a nossa regra de fé, para nossa conduta e tudo. E se a gente for pegar o evangelho da época de Atos dos Apóstolos, que eles viviam, porque é muito bom a gente querer olhar para Atos dos Apóstolos e querer que o coxo ande, que o cego enxergue, que a gente ore e o milagre aconteça, mas ninguém olha também para as dificuldades que eles enfrentaram. Exatamente. Ninguém olha para os problemas, para as prisões, para os açoites que eles sofreram, para poder pregar o evangelho e continuar com esse poder, levando essa mensagem, né? E a gente, hoje em dia, eu fico vendo, cara, eu fico constrangido em fazer essa comparação. O evangelho de hoje com antigamente, o nosso aqui no Brasil, né? Porque tem muitos países por aí que ainda sofrem perseguição, que o evangelho ainda não pode ser pregado lá. Mas o nosso evangelho hoje aqui é muito livre. A gente tem muita liberdade para pregar, para cultuar, para fazer o que a gente quiser com o nosso Deus. A gente não pode nem comparar as dificuldades de hoje em dia com algumas limitações. Porque tá quente, porque choveu. Pois é. Porque amanheceu frio. Porque não vou passar a noite acordado orando. Eu fico sem palavras para comentar sobre esse evangelho de hoje em dia, que a gente põe tanta dificuldade, sabe, para buscar o nosso Deus. Não, e tem gente que deixa de ir para a igreja porque fala que está cansado. Tem uma coisa que entristece um pastor, é quando alguém fala para ele, eu não fui porque eu estou cansado. Gente, se a pessoa faz tudo bem feito para o ser humano, faz tudo bem feito para o patrão, não se atrasa para o trabalho, mas a igreja faz tão relaxado, faz de uma forma tão triste que isso entristece. E isso a gente não via. Na época que, há 20 anos atrás, não via. A gente via muita dedicação, muita vontade de fazer a obra, muito desejo de fazer a obra, e fazia-se por amor. Hoje as pessoas fazem no arrastão, faz reclamando. O pastor pede, a pessoa já fala, por que não pediu para outro? Entendeu? Não faz mais, não tem aquela chama queimando. Os milagres se afastaram do nosso meio devido a esta falta de comunhão entre o povo, de buscar mais a Deus, de orar mais. Vou te falar uma coisa aqui, as vigílias de 20 anos atrás. Vigília de oração. Eu não sei, eu não ando mais em vigília. Pouquíssimas vigílias eu vou. Quando é um amigo, algum ministério que nós temos comunhão, que convida para pregar, uma participação, eu ainda vou. Mas as vigílias de antigamente, eles tiravam um período de oração de joelho. Eu lembro, era de joelho. Agora, qual é a vigília hoje que ainda tem isso? É. Qual é a vigília que as pessoas fazem hoje e que vão buscar um momento de oração de joelho? Não busca. Começa, né? As vigílias, não estou criticando aqui, mas as vigílias começam e não tem aquele período que você tirava de oração. As vigílias que eu costumei na minha infância era vigília de oração. A maioria era oração. Depois se levantava, contava-se um testemunho e voltava para a oração. Então houve uma mudança muito grande, que isso tem abalado também a vida espiritual de algumas pessoas. As pessoas não se afastavam de Deus como se afastam hoje. Não que não se afastavam, mas como está hoje, uma mudança, um mundanismo entrando nas igrejas, a igreja atual imitando o mundo. Então, quando eu vejo o livro de Atos, capítulo 2, que quando o Espírito Santo revestiu os apóstolos e revestiu aqueles 120, a Bíblia vai dizer que os de fora admiravam o que estava acontecendo dentro, entendeu? Então, hoje está ao contrário, os de dentro estão admirando os que estão fora. Estão querendo ser igual, estão querendo andar igual. O mundanismo tem entrado nas nossas igrejas e isso tem enfraquecido a igreja do Senhor Jesus. Você passou um tempo congregando conosco lá e você aprendeu conosco lá uma matéria chamada As Grandes Perseguições. E você conhece também muito bem que o Império Romano, ele perseguiu por quase 300 anos, ou 300 anos mesmo, a igreja foi totalmente perseguida. Mas você vai na Bíblia, você vai ver que na história da igreja, que quanto mais perseguiam, mais os crentes cresciam, mais o evangelho avançava.
E o que é que o diabo usou? Quando ele viu que não adiantava perseguir, ele levanta um imperador chamado Constantino, que se dizia cristão, acaba com a perseguição, mas qual foi a estratégia? Eu acabo com a perseguição, mas eu implanto dentro das igrejas a minha maneira. E aí os crentes começaram a se envolver, se corromper, começou a entrar o mundanismo, e o que é que aconteceu? A igreja enfraqueceu. Então, toda vez que a igreja se mistura, ela enfraquece. A igreja foi chamada para influenciar e nunca ser influenciada. Ele se convertiu por conveniência, né? Porque, o imperador agora é cristão, você também, porque é legal, é bonito. Não agora pode. Agora pode, agora não vou passar por agora mais não tem nada. Perseguição. Exatamente. Mas, e o lado negativo foi, agora pode tudo. A gente tem visto que isso é necessário, a gente refletir, porque essas mudanças, a gente não pode perder essa nossa essência, sabe? A Igreja de Cristo não pode perder essa base de amar a Deus, de colocar Ele sobre todas as coisas, de enfrentar as dificuldades, de querer passar por tribulações e saber que as tribulações vão nos gerar perseverança, como o apóstolo Paulo também falou, que vai nos fazer crescer. A gente tem que entender que todas as dificuldades que a gente passa vêm para nos fortalecer, né? Exatamente. Igual o senhor citou aí que tudo que o senhor passou na sua trajetória foi um crescimento, foi um amadurecimento para que o senhor possa estar onde o senhor esteja hoje, com experiência, com maturidade. Então, a gente tem que ter essa visão que o evangelho não é somente de flores, né? Eu sempre escutei tem bastante antigo, acho que é do Marcos Antônio, pregadores de rosas, pregos e espinhos também. Não sei se você lembra desse hino, já ouviu ele aí? Já ouvi. Pregos e espinhos também. Porque eu vejo que a gente tá achando que o evangelho é receber bênçãos, tá tudo bem. E aí, quando a gente vem pro evangelho, que vê que o evangelho não é somente isso, se a gente for olhar para Jesus, não é isso que a gente tem pregado por aí, sabe? Jesus deixou isso claro, né? No mundo tereis aflições. As pessoas não estão preparadas para essas aflições. Eles pensam que aceitou Jesus vai parar a luta, vai parar a prova. E esquece que aceitar Jesus é entrar numa batalha que não acaba mais. Sim, é uma mudança, né? Quem já mudou de casa sabe como é que mudança é. Dá trabalho, dedicação, você vai passar tempo para arrumar as coisas no lugar e vai ser difícil deixar do mesmo jeito que era antes. Quando você sai do mundo e vem para Cristo, você conhece Jesus, Ele vai mexer com você, cara. Vai mexer com sua estrutura, vai mexer com seus valores, vai mexer com seus preceitos. E aí isso vai te gerar um desconforto, né? Exatamente. Isso que vai te gerar a sua mudança. Porque as pessoas, eles não querem seguir o que Jesus falou, né? Quem quiser, olha que coisa simples. Quem quiser, eu não obrigo. Mas se você quiser vir, 3 coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Não dá para seguir a Jesus sem negar. Segundo, tome a sua cruz. Não tem evangelho sem cruz. E a cruz é o quê? Renúncia, entrega. A cruz era uma coisa terrível, né? A cruz era cruel, a cruz era para maldito. E Jesus está dizendo, não existe evangelho sem cruz. Então tem muita gente levando esse evangelho fácil porque é um evangelho sem cruz, sem renúncia. E depois siga-me. Seguir a Jesus é passar aonde ele passou. Então tem muita gente que não consegue se estruturar porque não segue essas 3 regrinhas. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. O evangelho é tão simples que o ser humano quer criar várias teorias, várias formas, mas é tão simples, né? O evangelho, para ser entendido, é simples. O evangelho, para ser entendido, precisa ser pregado na simplicidade. Uma coisa que eu passei a ensinar muito esses últimos anos foi que o pregador abre a sua Bíblia e explana a palavra do Senhor Jesus. Mas sabe o que a gente vê hoje nas nossas igrejas? Esse pregador não tem unção. Ué, não tem unção porque não gritou? Não tem unção porque não falou em mistério? Não tem unção porque não botou a mão na cabeça de ninguém, não revelou nada? A Bíblia me ensina diferente. Jesus venceu o diabo com o quê? Com a palavra. Ele simplesmente encerrava e dizia, está escrito. Então qual é o culto de unção? Eu, falando por mim, pastor Nelson, culto de unção é aquele culto onde o pregador abre a Bíblia, lê o versículo, explica o texto, aplica o texto e as pessoas vão ser transformadas. E isto, Hélio, está sendo tirado de muitas igrejas. Tem culto de tudo quanto é coisa, mas não tem o culto de ensino da palavra. E isso, infelizmente, tem enfraquecido a igreja do Senhor Jesus. É interessante porque a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. Não volta vazia. O pessoal acha que
às vezes, a palavra de Deus não tem poder, mas ela tem um poder tão surreal que ela por si já faz a transformação. Eu estava ouvindo um podcast ontem, e o pastor estava falando que um irmão lá da igreja, queria muito que o pai dele aceitasse Jesus. E já tinha 10 anos que esse filho orava pelo pai, né? E o pai não queria nem ir pra igreja, era bem rígido e tudo mais e tal. Aí teve um dia que esse pai chegou pro filho e falou: filho, que hora é o culto na sua igreja hoje? Aí o filho falou: começa às 7 horas, pai. Aí ele: tá, eu vou. Só que o filho ficou com o coração angustiado porque quem ia pregar nesse dia era um irmãozinho lá, um obreiro qualquer. Não era o pastor. E o pai dele era um cara mais estudado, aí ele ficou com medo, porque, poxa, vai logo no dia que o pastor não tá lá pra ter aquela palavra mais requintada e tudo mais e tal. E aí ele falou que foi pro quarto orar e falou: ai Deus, meu pai vai fazer isso comigo? 10 anos orando, meu pai vai logo hoje que o obreirinho vai pegar e tudo mais e tal. Aí ele orou lá e foram pro culto. Chegou no culto, disse que teve o culto e tal, aí chamou o irmão pra pregar, aí o irmão subiu, abriu a Bíblia naquela genealogia. Sim. Aí começou a falar bem assim, e Noé viveu tantos anos e morreu. Aí veio outro, Matusalém, morreu. Aquela genealogia lá que tem, né? Aí disse que explicou um pouquinho ali e tal, acabou a mensagem. Aí disse que o pai dele ficou calado, foram pra casa, não comentou nada, dormiram, no outro dia de manhã, sentaram na mesa do café, o pai dele falou: filho, eu tô aqui encucado com aquela mensagem de ontem à noite. Aí o filho dele já se assustou, né? Poxa, que mensagem, um texto de genealogia e tal. Aí ele falou bem assim: porque é o seguinte, filho, ele leu lá que fulano de tal nasceu, viveu tantos anos, teve seus filhos e morreu. Eu já nasci, você já tá criado, provavelmente meu próximo passo é morrer. E eu vou morrer, vou pra onde? Aí ele falou: eu quero esse Jesus que vai cuidar de mim depois. Aí ele falou: cara, olha só como que a palavra de Deus, ela por si só, o Espírito Santo, ela trabalha e convence a pessoa do pecado. Exatamente. Quem diria, né? Talvez toda a eloquência, todo o falar do pastor ali não convenceria esse homem, como a palavra de Deus, por ser lida e falada, já transforma. A palavra é vida, a palavra é força, a palavra é poder. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo cumpre 3 coisas na igreja. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que exemplo aí. Não foi um pregador eloquente como ele queria que fosse, mas o pregador simples que pregou, abriu a Bíblia e aquela palavra queimou no coração. Exatamente. Então eu entendo que a palavra do Senhor, quando ela é pregada, tem que ter esse efeito, tem que queimar no coração. Lembra você de Lucas 24? Jesus tinha alguns discípulos e falou para eles esperarem. A Bíblia vai dizer que 2 deles vão embora para Emaús. E Jesus aparece para eles de noite, de madrugada, eles caminhando 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus passa a noite conversando com eles e aí falando da palavra. De manhã, quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece e eles fazem uma pergunta um para o outro: como é que estava seu coração? Quando ele falava, meu coração estava pegando fogo, aí de arrepiar. Meu coração estava pegando fogo, e o seu? O meu também. O que é que eles fizeram? Então eles voltaram para Jerusalém, da onde não devia ter saído. Então, quando a palavra é pregada, ela causa o efeito da palavra, o efeito da pregação. Nós temos a única mensagem, Hélio, que muda uma vida, que muda uma família, que muda uma cidade, que muda um país. A mensagem do Evangelho, ela é poderosa. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo mundo. Sim. Então nós vivemos uma época hoje que, infelizmente, alguns envergonham o Evangelho. Mas graças a Deus que existe os remanescentes que não se envergonham do Evangelho. Vivemos uma época hoje onde a inversão de valores estão envergonhando o Evangelho. Mas eu ainda creio numa geração, e essa geração ainda existe, que tem muitos que não envergonham o Evangelho, que não tem vergonha, que sabe que o Evangelho é poder de Deus. E é isso que nós oramos e acreditamos em um grande avivamento ainda na nossa nação brasileira para incendiar o mundo. Sim. A palavra de Deus é interessante porque ela traz vida e ela muda. Eu costumo dizer também aqui que é como se a gente tivesse a cura para a doença, como se fosse o Covid, a gente tivesse descobrido a cura, e a cura é a palavra de Deus que cura o mundo, cura todo mundo, como o senhor citou aí, que traz realmente uma transformação para o ser humano, a palavra de Deus. E a gente vê essa diferença na vida de pessoas, né? Pessoas testemunham, a gente vê quantas pessoas foram salvas, foram mudadas, foram transformadas pelo poder do Evangelho, como que ela nos traz uma nova vida. E como que é interessante, pastor, a gente pesquisar e buscar conhecer mais dessa palavra.
Porque eu acredito que a Bíblia, ela tem tesouros escondidos aí. E tesouro, a gente não se acha assim fácil, né? Quem achar um tesouro fácil aí pode saber que não vale de muita coisa. Não Mas é tesouro. não é tesouro. Tesouro tem que fazer o quê? Tem que buscar, tem que cavar, procurar. Tem que escavar, tem que ir atrás, tem que levar um tempo. Exatamente. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Eu acredito que as pessoas olham para o senhor hoje e veem que o senhor pregando, mas a gente tem que entender que tem uma busca por trás, né? Tem um preparo, igual o senhor há muitos anos já está estudando, está buscando. E eu falo isso porque eu lembro que quando eu li a Bíblia antigamente, eu entendi uma coisa, não que a Bíblia mudou, mas eu vejo como se Deus começasse a te revelar algo novo. Eu lembro que quando eu congregava o senhor lá em 2015, eu achava que conhecia um pouco da Bíblia, e hoje eu vejo que, cara, tinha muito mais para eu conhecer ainda, tem um mundo para eu conhecer, e eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou olhar para trás e falar, cara, eu posso conhecer ainda mais. E acredito que o senhor também foi assim, né? Como o senhor foi conhecendo, e foi vendo que ainda tem mais ainda para escavucar e achar. Aqui, quanto mais você cava, mais você acha, mais você encontra. Então a Bíblia Sagrada sabe, eu tenho um respeito, um amor, tenho palavra para descrever o que eu tenho pela palavra do Senhor Jesus. Eu vivo a palavra, eu amo a palavra, eu me dedico na palavra. Então quando eu vou pregar, seja qual for a igreja, por mais humilde que seja, existe por trás daquela pregação um mensageiro que se preparou, que se consagrou, que jejuou, que foi pedir orientação para Deus, revelação, o que é que aquela igreja precisa para aquele momento. Para que a palavra que for pregada naquele dia faça acontecer um efeito grande na pregação e que haja transformação de vidas naquele lugar. Isso é importante, as pessoas se prepararem. Independente do altar que você vai subir, suba preparado, suba instruído com a revelação da palavra do Senhor Jesus. E como é que o senhor costuma ter esse momento de devocional e de busca aí? Como é que o senhor faz? O senhor ora, você lê a Bíblia, o senhor tem uma rotina de estudo, de oração? Como é que o senhor tem essa... Primeiro, oração. Meu momento com Deus é sempre nas madrugadas. Eu gosto de orar de madrugada. Minha paixão de orar, eu oro na madrugada. Gosto muito de orar nas madrugadas. Por exemplo, se eu for pregar quinta-feira, por exemplo, que eu vou pregar. Quarta-feira eu vou para a oração, eu oro, consagro, e geralmente as pessoas dão o tema, né? Então você vai fazer o quê? Você vai se preparar para aquele tema. Vai pregar de acordo com aquele tema, mas com a revelação que o céu vai te dar com a necessidade da igreja naquele momento. Eu acho interessante porque Deus te dá mais ou menos uma noção e você tem que juntar toda a sua bagagem ali, todo o seu conhecimento para poder expressar aquilo que Deus te deu. Isso. Eu acho que, não sei como é o comentário que o pessoal tem, mas acho que pregação Deus te dá tudo pronto, né? Assim não. Deus te dá mais ou menos um sinal, e pelo menos comigo é assim, Deus te dá um sinal, é mais ou menos por aqui. Aí você tem que começar a buscar, escavacar, procurar, isso aqui e tal, tudo mais. É mais ou menos assim que aconteceu também. Exatamente. Aí você vai, escavacou, procurou, aí tem que tirar. Tem que organizar, né? Numa forma que fique estruturada. Tudo no lugar para levar este alimento daquela igreja que confiou você o altar daquele dia. Então é muita irresponsabilidade você receber um convite e não se preparar. Aí depois vai fazer o quê? Quer que Deus use se você não fez a sua parte. Muitas das vezes o pregador está saindo frustrado porque acha que já está pronto. Tem pregador que sobe no altar realmente ele tem uma técnica já, porque ele estudou muito, já conhece muito, e não é que ele não orou, mas ele já tem uma vida de consagração. E ele tem uma intimidade com Deus tão grande que ele vai subir no altar, vai abrir a Bíblia e vai ser uma benção. Não é que ele não orou naquele dia, mas a vida dele é de consagração. E por ele já ter um conhecimento na palavra do Senhor Jesus, ele tem uma intimidade com a Bíblia, aí o Senhor Jesus vai e abençoa naquele dia. Mas se usar de irresponsabilidade, pode até acontecer alguma coisa, um movimento que causa emoção, mas não vai trazer a transformação que a palavra podia trazer se ele tivesse se dedicado. E além dessa preparação, quando você vai pregar, como é que é a sua rotina aí de consagração? Você citou aí que é bom a gente ter uma vida com Deus, a gente tem que ter uma vida com Deus, né? Diária, uma busca diária, se eu tenho alguma rotina de estudos ou de busca, como é que é no seu dia a dia? Como eu te disse, eu busco a Deus nas madrugadas e eu carrego
o que eu aprendi com a igreja primitiva, oração e palavra. Uhum. Então eu paro uma noite, às vezes, na semana, para ficar orando. E eu oro, eu levanto, Bíblia. Estudo a Bíblia, leio Bíblia, vou nos comentários, né? Aí já vou anotando o que Deus vai falando, vai queimando no coração alguma coisa, já vou anotando, já faço um rascunho aqui num bloquinho de nota ou então no caderno, e depois eu passo aquilo a limpo e eu vejo depois o tão glorioso que foi aquela mensagem. Né? Às vezes com lágrimas, um fundo musical que eu gosto muito, coloco um fundo musical lá, 24 horas passando lá, vou para um momento de oração, levanto, leio a Bíblia, vou para um comentário, e daqui a pouco eu recebo uma revelação, recebo uma mensagem, vou anotando, tiro ela do papel depois e faço um esboço. E espero o convite para aquele determinado tema, ou então, se não tiver tema, eu levo ela. E tem sido uma bênção, tem sido uma vitória. É interessante porque você ora, você vai estudar, e aí você fica na dispensação de quando Deus quiser falar, né? Isso. Não é assim, Deus é obrigado a falar. Não, porque o pessoal acha que às vezes, não, eu vou orar e Deus tem que me responder, não sei o quê. A gente fica na dispensação do Senhor. Se Deus quiser falar, ele fala. Se não quiser, eu estou sentindo ele ali do meu lado, eu sei que ele está lá. E eu sei que você entende o que eu vou falar aqui. E de uma hora para outra, de repente, estou se derramando em lágrima. E ninguém, se alguém chegar e falar, está chorando por quê? Tristeza? Não, estou chorando. Porque o Criador dos céus e a terra está aqui do meu lado, eu estou sentindo ele. Ele veio, eu estou falando com ele aqui e ele está. Não precisa falar, eu sei que ele está lá. Eu sei que ele está lá. Então, nem toda oração Deus vai falar contigo, Deus vai te responder, mas ele está contigo. Tem um livro na Bíblia, livro de Esther, ele passou por um estudo terrível para ser colocado no cânon, porque o nome de Deus não aparece no livro de Esther. A palavra mais espiritual que aparece no livro de Esther, Wellington, é a palavra jejum. Então você não vê Deus. Então tem muita gente que não gosta desse livro porque diz, esse livro dá destaque mais a um rei pagão do que Deus. Mas do primeiro capítulo ao último, você vê Deus agindo neste livro. Qual é a lição que fica aqui? Às vezes Deus não está falando, mas está agindo. Deus não está falando, mas está protegendo. Deus não está falando, mas está abrindo a porta. Deus não está falando, mas está cuidando da família. Exatamente. A gente tem que entender isso, né? Que às vezes a gente vai pedir para Deus algo e talvez não vai te responder naquele momento, mas uma certeza você pode ter, que Ele vai estar com você em todos os momentos, do seu lado ali. Uma hora Deus vai nos responder, a gente tem que estar com o ouvido atento para ouvir. Porque se a gente também tiver com muito barulho ao nosso redor, a gente não consegue ouvir a voz de quem está falando. Se tivesse um som ligado aqui, talvez eu não entenderia o que você está falando. Exatamente. E muitas vezes a gente está com muito barulho de coisas terrenas ao nosso redor que nos impede de quê? De ouvir quando Deus falar. Não é verdade? E às vezes, eu citei um exemplo há alguns minutos atrás dos 2 discípulos. Quem é que estava caminhando com eles? Jesus. E eles viram Jesus como um estrangeiro. Entendeu? Então, fica outra lição aqui. Eu nunca te abandonei. Foi você que não percebeu que eu estava do teu lado. Eu caminhei contigo, eu andei contigo, eu fiz a viagem toda contigo e você não percebeu. Porque até ali, eles estavam pensando que estavam conversando com um estrangeiro. Só reconheceram que era Jesus quando ele partiu o pão que Jesus saiu. Sumiu da frente deles e eles tiveram o consentimento. Quem estava caminhando conosco era ele. Ele nunca nos abandonou, ele nunca virou as costas, ele caminhou conosco, ele esteve conosco. Isso me faz lembrar do testemunho do pastor que eu cresci ouvindo lá na igreja que eu te falei. O pastor teve um sonho, e o sonho que ele falou, estava no deserto caminhando com o Senhor Jesus. E aí aquela alegria, eu estou caminhando com Jesus, aí ele olhava para trás, via 4 pegadas na areia. E aí ele alegre, nossa, eu estou caminhando com Jesus, só que chegou um tempo que ele acorda, aí ele olha, e vê só 2 pegadas, ele começa a murmurar. E a murmuração é o quê? Só tem 2 pegadas. Me deixou sozinho. Ele me deixou só. Quando eu mais precisei, na hora mais difícil da minha vida, Jesus me deixou só. Quando ele fala isso, Jesus aparece, aí fala para ele, essas pegadas não são suas, essas pegadas são minhas. Quando você mais precisou, quando você caiu, eu te carreguei no colo. Eu nunca te abandonei. Então, quando você olha demais para o problema, você acaba tirando o foco e para de perceber que Jesus
está do lado. Quando você olha demais para o problema, você passa a dar aquele descrédito de não ouvir os testemunhos. Exatamente. Porque o que eu acabei de falar, eles já tinham ouvido que Jesus estava vivo. As mulheres já tinham falado que Jesus estava vivo. Eles declaram isso. Algumas mulheres já falaram que ele estava vivo, mas a luta estava tão grande que eles perdem a consciência de ouvir testemunho. Então, quando você olha demais para o problema, você acha que Jesus não está do teu lado, mas Jesus nunca abandonou. Isaías 49:15, né? Pode uma mãe esquecer do filho que carregou no ventre, ainda que essa mãe se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Então, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso aí. Pô, pastor, obrigado aí por esse momento de conversa, por esse bate-papo. Tenho Já certeza acabou? que já acabou, já. Coisa rápida. Tenho certeza que pode ter edificado o pessoal aí, edificou esses comentários aqui, sua experiência, sua vida com Deus aí. Tenho certeza que pode ser inspirador para nós aí, sua dedicação na palavra. Obrigado por ter sido esse homem de Deus aí, esse ministro do evangelho aí, fiel. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, que Deus abençoe cada dia mais essa caminhada sua, esse ministério abençoado aí, que Deus possa dar o crescimento, que Deus possa te dar força, que Deus possa te dar coragem, que Deus possa te dar sabedoria, que você nunca pare, que você não desista. E, como eu acabei de falar, não olha para a luta, não olha para o problema. Olha para Jesus, Jesus é contigo. Jesus vai te dar o crescimento na hora certa, no momento certo. Não olha o momento, olha pela fé, que quem olha pela fé vai longe. Deixo registrado aqui meus parabéns aí, que está fazendo aniversário hoje. Paz, saúde, Amém. prosperidade e vida longa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. E você que tá aí, pessoal, do outro lado assistindo aí, obrigado por você ter assistido até aqui, tá bom? Fique com Deus. Deixa aqui o seu comentário, fala o que você achou, tá bom? Compartilha também com outras pessoas aí, pessoal, para que outras pessoas possam ouvir também esse testemunho, ouvir esses conselhos e possam crescer na vida, tá bom? Deixa aqui sua curtida. Se você não tá inscrito ainda, se inscreva, pessoal. Mais de 50% do pessoal que assiste os vídeos ainda não tá inscrito, então se inscreva aqui para que a gente possa continuar ainda alcançando mais e mais pessoas, tá bom? Obrigado por você estar aí. Guarde essa mensagem no seu coração, o que foi falado, tudo que foi comentado aqui. E não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus. Valeu, pessoal. Grande abraço, gente. Deus abençoe a vida de todos. Paz, saúde e vida longa.